No entanto, não quero absorvê-lo, mas usá-lo como um estimulante de uso único para melhorar a técnica de meditação. Leyline riu e pegou o cristal no coração das chamas. Asterisco Veng. Asterisco O cristal da força espiritual brilhava quando se transformou em uma grande chama prateada que envolveu Leyline. Onde a formação de tela de luz carmesim era. Os magos do lado de fora naturalmente não saberiam o que aconteceu aqui, mas neste momento Leyline destruiu o núcleo do corpo secreto do plano de consciência. Asterisco Veng. Asterisco Asterisco Veng. Asterisco Asterisco Veng. Asterisco O gigantesco portão de metal do quartel-general do Four Seasons Garden rangeu alto quando várias runas diminuíram. Logo depois, grandes rachaduras começaram a aparecer na superfície do portão. Asterisco Caixa. Asterisco Asterisco Caixa. Asterisco O ruído produzido pelo gigantesco portão de metal era semelhante ao dos cubos de gelo derretendo, enquanto os pedaços do portão começavam a derreter como lava e rolavam no chão. Sob essas circunstâncias, até os dois magos, dentro do tornado, pararam de lutar e direcionaram o olhar para essa cena. Finalmente, com os rostos dos magos escuros e claros mostrando sua descrença, o portão desmoronou e produziu uma grande quantidade de sujeira e poeira. A entrada do avião secreto se autodestruiu. Droga! Que Leyline deve ter destruído o núcleo. Cabor, que estava no tornado, atacou a formação carmesim da tela de luz. Quanto a Desmond, seus olhos brilhavam enquanto permanecia enraizado no lugar, sem planejar parar de Cabor. Neste momento, fora da formação da tela de luz carmesim, o número 2 e o número 3 brandiam suas grandes palavras metálicas, que eram ainda maiores do que eram. As marcas em seu corpo brilhavam resplandecentes e ao redor delas jaziam os corpos de incontáveis magos. Todos esses eram magos que haviam se apressado em ir mais cedo para impedir que Leyline encolhesse os espíritos da facção das trevas e da luz. No entanto, sob o trabalho em equipe de 2 espadachins da marca, eles foram todos mortos aqui. Espadachins de marca sempre foram uma das classes mais fortes nos tempos antigos. Isso pode ser visto claramente das poderosas proezas de batalha decorrentes dos números 2 e 3. Magos semiconvertidos regulares não eram o seu par. Mesmo que esses magos fossem um pouco mais fortes, sob a combinação do feitiço instantâneo que era inato em seus corpos e em suas técnicas de batalha, os magos ainda eram facilmente eliminados. Qualidades físicas formidáveis com uma técnica de combate especializada, combinadas com habilidades instantâneas de lançamento de feitiços, deram aos números 2 e 3 o título de moedores de carne no campo de batalha. Foi necessário pelo menos um posto de pico de um magus para terminar ambos. No entanto, quão raro era um pico de classificação magus? Anteriormente, Leyline já havia varrido o campo de batalha do posto de magia. Sem mencionar os espiões do Magi que agora estavam mortos, e até mesmo César e Giante estavam gravemente feridos e inconscientes. Neste momento, o número 2 e o número 3 eram incontroláveis. No entanto, não importa o quão poderoso era um espadachim de marca antes de avançar, eles não eram páreo para o nível 2 de magos. Com o ataque de Cabor, o número 2 e o número 3 se entreolharam com lealdade mortal escrita em seus rostos. Para o nosso mestre! Eles grunhiram quando a marca e as runas em seus corpos brilharam 10 vezes mais poderosas do que antes, quando eles atacaram para receber o ataque de Cabor. Você está superestimando suas habilidades. Cabor sorriu e soltou 2 tornados negros de suas mãos. Asterisco Sissi. Asteriscos tornados que continham um efeito corrosivo atingiram os corpos dos espadachins de marca, mas deixaram apenas algumas marcas brancas. Sua pele estava intacta. Hein? Que tipo de modificação é essa? Desta vez, foi Cabor quem ficou surpreso. No entanto, ele não tinha mais tempo. Neste momento, os corpos número 2 e número 3 começaram a inchar, como 2 balões inflados demais, quando chegaram ao lado de Cabor. Asterisco Boom! Asterisco Asterisco Boom! Asterisco 2 enormes explosões soaram. Como um espadachim de marca, na frente de um inimigo imbatível, sempre houve um movimento final. Isso foi para detonar completamente todas as marcas em seu corpo para gerar um poderoso ataque de uma só vez.
Em teoria, esse ataque era usar a força vital do espadachim de marca, as partículas de energia atraídas pelas runas e até mesmo o espírito que seria detonado de uma só vez. A autodetonação de um espadachim de marca 1, que pode até ser uma ameaça para um rank de 2 magus. Quando Leylin fez modificações no espadachim de marca, ele também aumentou o efeito explosivo da detonação. Como essa informação do trunfo do Brand de Sordasmo não era conhecida por muitos, até mesmo Cabor como um rank 2 magus nunca tinha ouvido falar disso antes. Por isso, ele havia recebido 2 ataques explosivos sem qualquer suspeita. 2 gigantescas nuvens vermelhas de cogumelos se formaram no ar, assobiando pelos céus enquanto engoliam Cabor completamente. Essas nuvens de cogumelo flamejantes até tinham chamas escarlates em suas bordas. Qualquer coisa que as chamas tocassem, seja magia ou concreto, seria instantaneamente dissolvida. Que tipo de feitiço é esse? O poder está infinitamente próximo de um feitiço rank 2. Os olhos dos arredores magia se contorceram enquanto se afastavam como se tivessem visto um fantasma. Asterisco rumble. Asterisco o esplendor da gigantesca nuvem de cogumelo vermelho exibia sua terrível radiação e força. Vários minutos depois, as 2 nuvens se dissiparam completamente, revelando uma figura vestida de preto por dentro. Kolb Kolb. A aparência de Cabor agora era terrivelmente miserável. Suas vestes estavam todas esfarrapadas e rasgadas como as de um mendigo. Especialmente notável foi a mão esquerda, que estava em um ângulo incomum, com traços evidentes de queimaduras. Parecia que os efeitos da autodetonação do número 2 e do número 3 eram substanciais. Droga! Cabor estava agora enfurecido. Depois de avançar para um posto de 2 magus, quando ele recebeu uma perda tão grande como essa, ainda mais feito por 2 companheiros de aparência nada notável, como ele poderia ser apaziguado? Neste momento, Cabor estava em crise. Se não fosse pelo espírito do número 2 e número 3 sendo destruído naquela explosão, ele definitivamente teria mantido suas almas cativas e permitir que elas sentissem a maior dor e desespero. Asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco neste momento houve algumas mudanças vindas da formação da tela de luz carmesim novamente. A formação encolheu e expandiu continuamente como a de um coração batendo. Na superfície da tela de luz, os rituais de sacrifício de Hades tinham padrões negros inscritos, exatamente como as veias que se projetavam. Com a batida contínua desse coração vermelho, uma energia tão imensa e avassaladora que fez com que Cabor se sentisse apreensivo começou a se formar e se tornou cada vez maior. Essa aura até chamou a atenção de Desmond, que era meramente espectador, quando sua expressão se tornou solene. Arranque 2 aura. Que Leylin está avançando em um nível de 2 magus. Os olhos de Cabor se arregalaram. Como isso é possível? No entanto, ele estava extremamente claro que não importava como Leylin chegasse a esse estágio com os requisitos de avanço, ele não poderia deixá-lo avançar, não importando o que fosse necessário. Cabor pegou vários itens de suas vestes enquanto cantava um encantamento. Junto com o encantamento, camadas após camadas de ondas de energia emanavam do corpo de Cabor. É uma magia de classificação 2. Vários magos que olhavam à distância exclamaram em choque. No nível de Cabor, conjurar magias de nível 1 era quase instantâneo e não exigia canto. No entanto, uma vez que ele usasse ingredientes para ajudá-lo no lançamento de feitiços, havia apenas uma possibilidade. Ele usaria um poderoso feitiço de classificação 2. Na Costa Sul, um modelo de magia rank 1 era extremamente difícil de adquirir. Os acólitos regulares de nível 3 tiveram que acumular pelo menos 5 pontos de contribuição por mais de 5 anos antes que pudessem ter o suficiente para trocar por um modelo de magia. Se os modelos de magia de rank 1 eram tão difíceis de adquirir, pode-se imaginar o quão mais raro era o modelo de magia de rank 2. Mesmo a maioria dos rankings 2 magus não possuía muitos modelos de spell de rank 2. Todos e cada um dos feitiços foram suficientes para obliterar uma pequena aldeia. Por enquanto, Cabor estava lançando um feitiço que continha tal poder. Como Cabor cantou, ele continuamente fundiu os itens mágicos que ele tirou e, eventualmente, manteve a forma de uma lança gigante usada pelos cavaleiros.
A lança parecia metálica com um brilho verde. Ao mesmo tempo, crânios malévolos começaram a emergir do vazio e se ligaram à lança. Vailin lance? Cabor até usou esse feitiço Rank 2. Parece que ele está realmente agitado agora. Desmond, que estava assistindo do lado de fora, deu uma risadinha. Ele espalhou a bola relâmpago azul nas mãos dele. Parece que eu não preciso mais bater. Embora Cabor fosse seu inimigo, Leylin, que havia destruído o núcleo do avião secreto, também não era uma boa pessoa. Agora, Leylin estava prestes a ser morto por Cabor, então, naturalmente, Desmond não iria impedir isso. Além disso, se Cabor fosse falhar, Desmond poderia atacar depois e matar Leylin. Os crânios da lança gigante verde lamentaram alto, exultando um assobio alto quando eles atingiram a formação da tela de luz carmesim. Asterisco Cici. Asterisco. A tela vermelha carmesim estremeceu quando o vermelho e o verde se fundiram e se espalharam pelos céus. O ar no ambiente se contorceu descontroladamente quando as ondas de energia foram violentamente liberadas. Asterisco rumble. Asterisco a luz verde e vermelha começou a encolher depois de se estender até seus limites e uma poderosa explosão irrompeu quando as chamas lambiam tudo nos arredores. Os prédios vizinhos já haviam passado por uma grande batalha e já estavam danificados. Desta vez, a explosão os despedaçou e os transformou em um entulho. Os esforços de reconstrução que Leylin e César colocaram foram agora completamente destruídos por esta explosão. Asterisco pu. Asterisco asterisco pu. Asterisco os rituais de sacrifício de Hades que estavam colhendo espíritos finalmente sucumbiram à pressão e se despedaçaram completamente. O que restou agora foi a linha final de defesa de Leylin, a tela de luz vermelha. A luz vermelha estremeceu e então rachaduras negras começaram a aparecer na superfície. Asterisco caixa. Asterisco asterisco caixa. Asterisco a tela leve estremeceu e finalmente quebrou. A lança verde que continha um poder monstruoso perfurou o centro da formação da luz. Sob a luz ofuscante, uma figura humana pouco visível foi vista. Esta figura foi embrulhada em uma chama prateada que logo se extinguiu. Crimson Palme. A figura humana no centro falou baixinho. Imediatamente, suas mãos se transformaram em uma nova cor vermelho-sangue. Duas garras holográficas queimando apareceram e agarraram a lança verde, que criou um ruído de assobio. Quando as chamas vermelhas tocaram a luz verde se apagou.